Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo. Tudo certinho com vocês? Espero que sim. Hoje eu tô aqui para falar de um assunto que algumas pessoas perguntaram lá nos comentários do YouTube e também na fanpage do Facebook. Ainda não segue a gente no Facebook, tá esperando o quê? Tá aqui o endereço aqui embaixo para você seguir a gente lá no Facebook, ficar sabendo de todas as novidades em primeira mão. E o assunto de hoje é como tirar o passaporte brasileiro. Isso mesmo, eu já fiz um vídeo falando sobre como tirar o visto americano, tá aqui do lado. Se você ainda não viu e tá querendo ir para os Estados Unidos, clica aqui que você vai ser levado pro vídeo. Vai abrir uma nova aba, então você pode continuar assistindo esse aqui tranquilamente. Bom, o que é o passaporte brasileiro? O passaporte é um documento que comprova que você é um cidadão brasileiro e que te dá o direito de viajar para outros países. Ele é um documento que todos os brasileiros têm direito, então você não tem que ser aprovado para um passaporte, você tem direito a um passaporte. E para tirar ele, apesar de um pouquinho chato e demorar um pouquinho de tempo, é relativamente bem fácil, eu vou mostrar para vocês em poucos minutos. Mas também é importante notar que o passaporte por si só não dá o direito de você viajar para qualquer país do mundo. Ele é um documento que permite que você tire vistos para alguns países do mundo, apesar que alguns lugares têm acordos bilaterais com o Brasil que dispensam esse tipo de visto, como é o caso da Europa, por exemplo. Todos os brasileiros têm direito a ficar até 90 dias de turismo em qualquer país da Europa, incluindo aí até o Reino Unido. Você não precisa de visto para ir para nenhum país da Europa, mas precisa sim de um passaporte válido, e você também precisa de um passaporte válido para pedir visto para países que precisam. Então Estados Unidos, Canadá e vários outros países do mundo precisam de um visto e você precisa primeiro tirar o passaporte. Bom, como vocês estão vendo aqui, eu tenho dois passaportes, porque esse é o meu primeiro passaporte, é um passaporte um pouquinho mais antigo e ele já venceu. E esse aqui é o passaporte novo brasileiro, que como vocês podem ver, tem um microchip. E por que eu tenho que andar com os dois passaportes? Porque nesse passaporte aqui tem um visto americano, que vale por 10 anos, o visto de turismo. Então quando eu vou para os Estados Unidos, eu tenho que levar os dois passaportes, tenho que mostrar o visto que está nesse daqui antigo e tenho que apresentar um novo passaporte, que é o documento que está legalizado aqui no Brasil e que a imigração americana vai realmente usar para fazer a minha entrada no país. Caso eu não tivesse um visto americano no passaporte antigo, esse aqui teria ficado com a Polícia Federal, que é o órgão que emite esse passaporte aqui no Brasil, e eu só ficaria com esse daqui, o novo, que é o que eu uso, por exemplo, para ir para a Europa. Como não precisa de visto, eu só uso esse daqui. Mas, como vocês podem ver, eles fizeram dois furos aqui, lá na Polícia Federal, quando eu fui tirar o novo passaporte. Isso significa que esse aqui já está vencido, mas que ele tem um documento que comprova o meu visto. E aí, como é que o passaporte funciona? Assim que você chega no aeroporto aqui no Brasil, você vai ter que mostrar o seu passaporte válido e com visto válido para o país que você está querendo ir. Se o seu país não precisar de visto especificamente, como por exemplo os países da Europa, você só precisa mostrar o passaporte, eles vão verificar que está tudo certinho. Quando você chegar lá no seu país de destino, você vai ser pedido novamente para apresentar o passaporte e aí eles vão verificar se você tem o visto e se está tudo certinho e vão botar um carimbo, que é como por exemplo esses daqui, que aqui tem o do aeroporto de Frankfurt, na Alemanha, e o de Lisboa, em Portugal. E esses carimbos é o que garantem a data que você entrou e a sua autorização para entrar no país. E aí quando você sai do país e volta para o Brasil, você ganha outro carimbo mostrando a data que você saiu do país e está voltando ao Brasil. Bom, agora que você já entendeu mais ou menos como é que funciona o passaporte, vamos partir para como eu tiro o passaporte. Bom, é muito fácil. E eu vou falar aqui apenas como se você está tirando o seu primeiro passaporte e você é maior de 18 anos. Se você é menor de 18 anos e está tirando o passaporte sozinho, é um pouquinho diferente, mas é praticamente igual. Tem uma diferença aqui ou ali em alguns documentos que apresentam. Mas qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Primeiro você tem que entrar no site www.dpf.gov.br. Ele está aparecendo aqui embaixo para você ver. Esse é o site da Polícia Federal aqui do Brasil e é ela o órgão responsável por emitir os passaportes para os brasileiros. Dentro do site da Polícia Federal você vai encontrar uma seção chamada Passaporte, vai clicar lá e vai requerer um atendimento para o passaporte. Você vai ser levado então para um formulário onde você vai ter que preencher todos os seus dados pessoais. Isso aí não tem muito mistério, eu não vou passar por aqui porque são apenas realmente os seus dados pessoais. Como eu já falei no vídeo, o passaporte é um documento obrigatório para o brasileiro, ou seja, é um direito você ter um passaporte brasileiro. Então, desde que você esteja com o seu CPF em dia e seu título de eleitor em dia, ou seja, você votou nas últimas eleições tudo certinho, ou justificou, você tem direito ao passaporte e vai ganhar ele sem problema nenhum. Depois de preenchido os dados que o formulário vai te pedir, vai ser gerada uma GRU, que é uma guia de recolhimento da União. É um boleto bancário, um pouquinho diferente, que você vai ter que ir no banco pagar. Esse boleto que você vai ter que pagar hoje no Brasil custa R$156. Então você vai em qualquer banco, paga esse boleto, pega o comprovante e anexa. Lá no próprio sistema da Polícia Federal, depois você vai agendar aonde você quer comparecer para fazer a primeira etapa presencial do seu passaporte,
Geralmente a Polícia Federal está nos aeroportos do Brasil, mas tem algumas cidades que existem outros postos da Polícia Federal. Mas geralmente você vai ter que ir no aeroporto internacional da sua cidade para tirar o seu passaporte. Chegando lá, nessa primeira visita é muito simples. Tem que ser com horário e data marcada, mas você vai ser chamado apenas para tirar foto e colher as suas impressões digitais. Depois eles vão conferir todos os seus documentos originais e quais são esses documentos originais que você tem que levar. Atenção, é um documento de identidade com foto, qualquer um. Pode ser carteira de trabalho, um passaporte anterior, ou carteira de habilitação, ou seu RG normal. Você vai ter que levar o comprovante de pagamento da GRU, o boleto que você acabou de pagar. Você vai ter que levar também o seu CPF original e você vai ter que levar o seu título de eleitor e comprovante das últimas eleições. Você vai levar isso lá para a sede da Polícia Federal no aeroporto da sua cidade. Eles vão conferir esses documentos, tiram a sua foto digital lá na hora e te mandam para casa. Depois de alguns dias eles vão te dar o prazo na hora. Geralmente varia entre 1 a 2 semanas no máximo. Caso a sua viagem esteja se aproximando rapidamente, você pode solicitar um passaporte de emergência, mas você vai ter que comprovar que não pode de jeito nenhum viajar em outra data, que aconteceu alguma coisa que você tem que ir viajar e precisa do passaporte imediatamente. Mas por isso que é sempre bom ter o seu passaporte sempre à mão, mesmo antes de você ter certeza sobre a data da sua viagem. Cada passaporte brasileiro tem validade de 5 anos. É um tempo bem razoável. Então mesmo que você esteja planejando para viajar só no que vem, por exemplo, minha dica é faça logo o passaporte, porque aí você recebe ele com tranquilidade. Se precisar de visto, você também vai ter tempo para tirar o visto e aí viaja sem aquela correria que muita gente tem em cima da hora. Depois de passar essas 2 semanas, você vai ser chamado novamente para a Polícia Federal. Geralmente a gente recebe um e-mail da polícia dizendo que o passaporte está pronto e aí basta você comparecer novamente no mesmo local que você foi da primeira vez com o seu documento original e retirar o seu passaporte, assina que recebeu e pronto, seu passaporte está em mãos e você pode viajar tranquilamente para qualquer lugar do mundo. Também é importante lembrar que o passaporte é um documento oficial brasileiro, então ele serve como sua identidade, tanto aqui no Brasil como lá fora. Então lá fora, se você precisa ir reservar um hotel, se você precisa alugar um carro, se você é parado pela polícia por algum motivo, você também pode apresentar o passaporte, porque é um documento de identidade que mostra que além de todos os seus dados pessoais, você também é brasileiro, mostra o seu país de origem, então é muito importante que você tenha muito cuidado com esse passaporte e quando você estiver viajando, segure ele com a máxima segurança possível, deixe ele sempre no cofre do hotel, tire uma cópia para ficar andando quando você estiver na cidade, mas deixa ele sempre guardadinho, porque também é o seu bilhete de volta para o Brasil, ou seja, você não pode embarcar de volta para o Brasil quando está numa viagem para o exterior sem ter o seu passaporte em mãos. Bom, é isso, vocês viram que é muito fácil, eu espero que vocês tenham curtido essa dica e tire logo seu passaporte para embarcar em novas aventuras. E se você curtiu esse vídeo, dá um joinha aqui embaixo, compartilha com seus amigos que também têm dúvidas sobre viagem e não esquece de assinar o canal se você ainda não assinou, porque tem sempre dicas incríveis como estas. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e boa viagem!